Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. E a lástima hídrica no estado do Rio de Janeiro, a cada momento se apresenta forte. Hoje, 28 de novembro de 2024, o estado do Rio de Janeiro fez um calor insuportável, passando dos 40 graus. Vários municípios e seus bairros ficaram sem uma gota d'água por conta da tal manutenção, na verdade, depois da descarga que a SEDAI faz para limpar a sujeira de esgotamento sanitário da captação do Guandu, que se tornou um pinico, né, por conta de todo o esgotamento sanitário que é direcionado para a lagoa formada com a barragem do sistema Guandu. Esgotamentos dos municípios de Nova Iguaçu, Seropédica, Queimados, Paracambi e Japeri, todos são drenados para esse pinico, que é essa lagoa de esgotamento sanitário, de onde a SEDAI capta, trata todo esse esgotamento e repassa para as concessionárias que vão distribuir para a população. A SEDAI recentemente abriu as suas comportas para limpar esse pinico e deixou aí sem abastecimento alguns bairros de alguns municípios. Pessoas passando por enormes dificuldades, tendo em vista a temperatura alta que passou da casa dos 40 graus. E o estado do Rio de Janeiro, através dos seus representantes e suas sapiências, não tem sequer um plano B para a questão do abastecimento hídrico. E olha que nem chegamos no verão e a tendência é piorar e muito. Então, população do estado do Rio de Janeiro, se prepare para passar enormes dificuldades por conta da falta d'água. Esperamos que não, mas o cenário não deixa outra visão futura que não há de uma lástima, né, considerável em relação à falta de água, né, a falta do abastecimento de água por conta dessa situação, né? O estado do Rio de Janeiro ele tem um potencial hídrico que poderia ser aproveitado, mas os seus representantes não estão preocupados em atender o contribuinte ao cidadão. Eles estão preocupados em atender pequenas demandas de pequenos interesses de pessoas que vão faturar com esse e com aquele processo. E quem libera bota uma grana no bolso. E por isso as soluções não surgem. Esse é o nosso entendimento, tendo em vista pela quantidade de anos que atuamos nessa área e já apresentamos várias soluções, não só nós, outras pessoas, pesquisadores renomados, né, já apresentaram. E os gestores, por sua vez, simplesmente ignoram e continuam atendendo pequenos interesses e torrando montanhas de dinheiro para favorecer os seus apoiadores, os zongueiros de plantão, os passa-fomes sociais comunitários que estão aí nos comitês de bacia, né? Que há 25 anos, como é o caso do Comitê Guandu, torra uma montanha de dinheiro passeando para lá e para cá nos incobes e a população bebendo água tratada de esgotamento sanitário. Pois bem, sobre esse plano B e a estratégia, nós questionamos não só a nossa pessoa, como dissemos, pesquisadores, até a própria Universidade Federal Rural em Seropédica, brigou muito para que o estado do Rio de Janeiro não depositasse lixo em cima do aquífero Piranema. Pois é, o aquífero Piranema é um manancial hídrico de água classe 1 quase mineral, que vem sendo depredado pela extração mineral de areia e agora estão depositando lixo em cima do aquífero Piranema. Um manancial hídrico estratégico que poderia estar abastecendo o estado do Rio de Janeiro e poderia não só estar abastecendo, como sendo utilizado por um plano B na estratégia hídrica do estado. Mas, como dissemos, os representantes da população, ou os supostos representantes, não estão preocupados com isso. Nós questionamos muito essa situação. O aquífero Piranema, só para que os senhores tenham ideia, ele possui a extensão territorial de 180 quilômetros. Isso aí, 180 quilômetros quadrados. É uma enormidade de manancial hídrico que poderia abastecer o estado do Rio de Janeiro por anos, ininterruptamente. Estão jogando lixo em cima desse aquífero. Nós vamos estar exibindo aqui algumas matérias para que os senhores
compreendam a situação. Tem uma matéria aqui bastante interessante do Seropédica Online. Essa matéria do Seropédica Online, apesar de ser uma matéria de 2020, ela é bem atual. Os fatos constatados na matéria do Seropédica Online, da página Seropédica Online, são constatados atualmente em 2024. E aqui o título, né, vem: CTR de Seropédica está matando o aquífero Piranema. Cadê o INEA? Não só o INEA, cadê o INEA? Cadê o Ministério Público? Cadê o Judiciário? O Ministério Público até tem atuado, mas sem efeito. A força do pessoal que enterra lixo e do pessoal que extrai material mineral é muito grande no estado do Rio de Janeiro, onde a justiça torna-se ineficaz. Os promotores atuam, produzem material, mas chega na mão do juiz ou da juíza, o processo não vai para frente e essas pessoas continuam fazendo o que querem nas questões ambientais. Degradação ambiental, legislação ambiental, eles não estão nem aí, eles passam por cima e não acontece nada. Nessa matéria do Seropédica Online, foi aqui apresentado as estruturas da empresa Ciclos, que é a que está enterrando lixo em cima do aquífero Piranema. E vemos aqui o vazamento de chorume nas estruturas, né, nos equipamentos da estrutura da empresa Ciclos, que é a que opera esse lixão em cima do aquífero Piranema. Nós, antes de inaugurar esse CTR, através da empresa Ciclos, tivemos no local e presenciamos tudo isso aqui, e antes de 2020. Perceba que o processo continuou. Então vemos aqui que a área sequer havia sido concretizada e mesmo assim já estava enterrando lixo. Tubos expostos, lona rasgada, muito lixo espalhado por vários cantos, né? Calhas completamente fora de posição. Nós vemos aqui inclusive um trecho aqui onde os tubos, né, romperam e esse chorume que deveria estar dentro dos tubos acaba alcançando essas calhas, como é o caso dessa imagem aqui agora. Nós vemos que isso aqui, essa mancha negra, esse é chorume que deveria estar dentro da tubulação. Só que essa tubulação, como vemos aqui embaixo, olha, está rompida. Por isso forma esses corpos, né, de chorume. Tudo isso aqui nós constatamos antes da inauguração. E perceba que 2020 o processo continua e 2024 também. A Secretaria Municipal de Seropédica, através do secretário, até tenta fazer algo, encaminha documento, faz solicitação, mas como nós relatamos aqui, né, nada acontece. E a empresa está lá, né, fazendo, cometendo o que quer e está tudo certo. Aqui são vários os documentos, né, que constam aqui na página da Seropédica Online. Nós vamos estar deixando o link dessa página para que os senhores possam ter acesso. Aqui tem uma outra página, num blog, SOS Rios do Brasil. E mais uma vez aqui, o aquífero Piranema, reserva estratégica de água para o estado do Rio de Janeiro, né? O aquífero Piranema, reserva estratégica de água dos cariocas, corre risco, diz geóloga da Universidade Federal Fluminense. Ou seja, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal Rural, foram vários pesquisadores sendo contra a depositar lixo. Aqui foi no dia da inauguração. Esse lixão, essa CTR, lá em Seropédica, operada pela Ciclos, foi inaugurada pelo senhor prefeito à época e atual prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes, juntamente com o governador Sérgio Cabral. Percebam aqui eles colocando lixo, né? Aqui tem uma manta. Eles, para tirar uma foto, eles procuram um negócio bem organizadinho, mas depois a bagunça impera e tá tudo certo. Então essa página aqui também alertava sobre o problema de jogar lixo em cima de um manancial hídrico estratégico para o estado do Rio de Janeiro. Aqui tem uma outra matéria do G1, aterro sanitário a risco para aquífero do Rio, diz ambientalista. Essa matéria aqui, ela foi produzida com o apoio do professor pesquisador Adak Totoni, uma pessoa séria, renomado não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, né, entendido no assunto. Eu estive pessoalmente com o professor Adak Totoni
na área dessa CTR antes da inauguração. E o que vimos era algo assim apavorante. E continuou apavorante, está apavorante até hoje, ninguém faz nada e você tem um manancial hídrico onde as pessoas estão colocando lixo em cima desse manancial hídrico. E a população ficando à mercê de situações. Vocês têm que ter paciência, né? Nós vamos parar aqui para limpar o pinicão, vocês têm que ter paciência, né? Tá faltando água na casa de vocês. Olha, vocês têm que ter paciência, porque nós estamos limpando aqui o pinicão Guandu, aí nós vamos voltar com o abastecimento. Bom, e quando a gente pensa que, né, é só isso, não, é muito pior. A legislação federal, no caso a lei número 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviço público previsto no artigo 175 da Constituição Federal e da outras providências. O que diz essa lei? Bom, tem três importantes interligados princípios expressos na lei 8.987 que devem orientar os novos, né, rumos na outorga e no trato de concessão. E o que diz esses três principais, né, esses três princípios primordiais? A ausência de exclusividade na exploração do serviço. Artigo 16 da lei. Liberdade de escolha do usuário. Artigo 7º da lei. Competitividade, artigo 29 da Lei 8.987. Percebam que a lei federal foi rasgada. O processo de concessão continuou com o monopólio SEDAI, que é a única empresa que pode coletar, tratar e repassar para as concessionárias que irão distribuir ao consumidor final. O consumidor, por sua vez, não tem escolha. Ele ficou em monopólios que foram distribuídos entre três concessionárias, em todo o estado do Rio de Janeiro, 3 concessionárias. E aquele território onde está aquela concessionária, o consumidor não tem para onde correr. É aquela concessionária ali e ponto. A mesma coisa com a SEDAI. Ora, poderíamos ter uma empresa captando, né, coletando água, tratando do aquífero Piranema e fornecendo à população uma água que gastaria menos para ser tratada, por consequência teria um valor mais baixo e uma água de melhor qualidade, diferente da água da SEDAI, que hoje, né, ali no sistema Guandu, transformou o rio Guandu, por conta de todo o esgotamento sanitário que vem dos 5 municípios, né, que falamos, no caso Nova Iguaçu, Seropédica, Paracambi, Queimados e Japeri. Então transformou aquela área da represa, onde se formou a lagoa, em um verdadeiro pinicão de esgotamento sanitário. É essa água que a população recebe e não tem opção de escolha. É desse jeito. A população, o consumidor, não tem o direito de escolha, não tem opção, tem que aceitar as situações impostas pelos seus representantes, que monopolizam o processo de serviço público para atender interesses pontuais de grupos e indivíduos, enquanto a população tenha paciência e pague a conta. Saudações socioambientais e até a próxima.